Pode ir sentando lentamente, irmão. O nosso Deus é um Deus vitorioso, que nunca perdeu uma batalha. Nada, nenhum diagnóstico, meu irmão, nada que qualquer pessoa ou a medicina possa dizer vai contrariar o que a Bíblia diz. Pode ser que nada aconteça, mas eu te digo uma coisa, meu irmão, a culpa não é de Deus e não é da sua palavra, nunca falha. E porventura, se não der, eu nunca vou deixar de crer nele, porque eu sei de onde ele me tirou. Amém. Obrigado, meus queridos. Vocês são uma bênção. Pensa numa pessoa para me ter raiva, é o diabo. Ó. Eu quero morrer tendo raiva dele. Ódio. Porque ele não presta. Não serve para nada. Só serve para tentar tirar as pessoas do foco de Deus. Porque ele já é um adversário vencido, irmão. O bicho é sujo, é imundo. Mas ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Não deixe ele sair daí. Pise forte mesmo. Amém. Vocês estão bem? Acredito que não chegou mais ninguém. Só o meu querido Vanderlei e Brenda, mas já são de casa. Amém? Então vamos para o que interessa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Daqui a pouco a gente vai ter ceia. Não fique de fora desse momento, amém? A mesa é lugar de comunhão, de reconciliação, de perdão. Aleluia. Atos capítulo 20, no verso 24, nós vamos ler. Glória a Deus. Vamos ver uma declaração aqui do apóstolo Paulo. Tem falado comigo durante a semana toda, irmão. Esse texto tem falado comigo a semana toda e se ele estava falando comigo a semana toda, eu creio plenamente que era o que Deus queria que nós ouvíssemos e falássemos nessa noite. Amém? Então ali está Atos 20, 24. Eu vou ler esse versículo, está em falso aqui. Eu vou ler esse versículo, mas a gente vai passear por outros textos, ok? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa. Forte nessa declaração. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Outro ponto bastante importante. Para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Na versão NVT ela diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, vírgula. Se a gente parar por aqui, parece que ele está até desmerecendo a vida. Quem criou a vida foi Deus. Mas se a gente não lê o restante no contexto, a gente pode ter essa conclusão. Mas não era isso que Paulo estava querendo dizer, ok? A menos que eu use o quê? A vida dele, a minha vida, para completar a minha carreira e a minha missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Sabe, irmão, quando eu leio esse texto, eu entendo plenamente que o apóstolo Paulo, ele sabia, ele entendeu exatamente o propósito de Deus para a vida dele, o propósito da vida dele sobre essa terra. Quando a gente lê o livro de Atos, que é o livro da história da igreja, podemos dizer assim, foi lá que a igreja começou, foi lá que a igreja se propagou, é lá que nós vamos ver as grandes viagens missionárias que Paulo, Barnabé e outros fizeram, Silas. Então esse livro é um livro riquíssimo para falar da história do início da igreja. Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que o apóstolo Paulo. Quando ele diz nesse versículo, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, eu lembro da conversão do apóstolo Paulo. Quantos lembram da conversão do apóstolo Paulo? Nós sabemos, a gente fala sempre isso, que Paulo ele era um
um fariseu, era um perseguidor da igreja, né? Mas ele fazia isso não era porque ele tinha uma consciência de que estava sendo usado por Satanás ou estava fazendo a obra do diabo. Ele tinha um zelo por aquilo que ele recebeu quando criança, né? Os ensinamentos. Ele achava que aquilo ali era a vontade de Deus para a vida dele, e aí daquele que tentasse interferir ou entrar naquilo que era a vontade de Deus, que ele acreditava que era. Só que um dia ele tem um encontro com Jesus. E no capítulo 9, que é exatamente aonde acontece a conversão de Paulo, eu queria que você abrisse lá 9, no versículo 15. Atos 9, verso 15. Ele tem todo aquele acontecimento que nós sabemos que ele caiu e tal, e ficou sem visão por um tempo, e o Senhor perguntou por que perseguia e tal, né? E quando chega no versículo 15, o Senhor diz assim, é o Senhor, ok? Ele diz assim, ó, o Senhor, no entanto, disse, isso é quem? É Ananias. Vá, pois... Saulo é o instrumento. Ananias estava com receio de ir até Paulo, porque ele conhecia o histórico, o currículo de Paulo, perseguidor, carta, matando cristão, prendendo cristão, açoitando cristão. E agora Jesus chega para Ananias e vai lá de Paulo. Como assim? Um homem que estava até há pouco tempo aqui, acabando com o caminho, né? Perseguindo pessoas, agora o Senhor vem e manda eu ir até esse homem. Aí Jesus diz algo importante, irmão. Ele disse, vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a mensagem aos gentios, aos reis, bem como ao povo de Israel. Às vezes nós aprendemos assim, não é errado que Paulo é o apóstolo dos gentios, não é assim que a gente aprende? Mas Jesus diz que ele não é apenas o apóstolo dos gentios, ele é o apóstolo que vai pregar para os reis e para o povo de Israel. Então não existe uma exclusividade de Paulo. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu tanto isso que no versículo que nós iniciamos aqui, ele diz, antes, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é o quê? Dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Para quem? Para os gentios, para os reis. Quando se fala de reis, fala dos poderosos, para os eloquentes, para aqueles que estão em evidência, para qualquer pessoa e para o povo judeu. Então ele entendeu que a missão dele, irmão, era pregar o evangelho. Até então, antes dele conhecer Jesus, ele achava que a missão dele, como judeu e fariseu, era acabar com o início da igreja. Mas quando ele se converte, ele percebe que ele estava equivocado e que a vontade de Deus, o chamado de Deus para a vida dele era exatamente falar daquele que ele perseguia. E muda, irmão, todo o curso da vida desse homem. Quando ele fala essas declarações, Paulo já tinha entendido, irmão, que se ele não vivesse de uma forma que a vida dele fosse em prol do reino, em prol do evangelho, nada mais tinha interesse para ele. Quando ele diz que a vida dele não tem por preciosa, ele não está dizendo com isso que a vida não deve ser valorizada. Ele não está dizendo que a vida não tem valor nenhum. Ele está dizendo exatamente, irmão, que se a nossa vida não tiver um propósito baseado naquilo que Deus tem para nós, de fato a nossa vida não tem valor algum. Se você for para Marcos, no capítulo 8, no verso 36... Marcos, no capítulo 8, no verso 36, olha só o que diz o texto. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? São duas indagações, duas perguntas. Que vantagem há, irmão, na vida de alguém
ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Quando ele fala ganhar o mundo inteiro, a gente pode levar para essa esfera das nossas conquistas, trazendo para a nossa aplicação atual. Esse ganhar o mundo inteiro pode ser as nossas conquistas, pode ser as nossas habilidades, pode ser as nossas faculdades, pode ser o meu carro, a minha casa, os meus bens. Eu pergunto para você, do que adianta você ter tudo isso e perder a sua vida? E perder a sua salvação, e perder a sua alma. Sabe, irmão, essas coisas são boas, são lícitas, mas não são essas coisas que vai te credenciar ou dizer que você é uma pessoa de Deus e você um dia vai estar com Ele. Sabe, muitas vezes essas coisas, ao invés de nos aproximar de Deus, fazem nos afastar de Deus. Nós temos exemplo na própria Bíblia do jovem rico que tinha tantas coisas, tantas propriedades, tantos recursos. Talvez se ele fosse dos nossos dias, talvez ele diria, eu sou uma pessoa próspera. Mas no momento em que Deus pediu para ele vender tudo que ele tinha, ele se entristece e vai embora sem conseguir atender o pedido de Jesus. Se encaixa, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo entendeu, irmão, o propósito. Nós não estamos nessa terra. Jesus não morreu por você. Entenda isso, meu irmão. Jesus não morreu por você, para você viver uma vida que agrade às suas próprias vontades. E com isso ele não está te impedindo de você ser próspero, te impedindo de você ter conquistas na vida, não é isso. Mas você precisa ter um equilíbrio, que a sua vida ela não está focada ou voltada só para isso, irmão. Estão comigo? Paulo entendeu o motivo e a razão da existência dele. Ele disse que para ele essa vida não tem importância se ele não estiver aqui para correr a carreira que Deus propôs para ele. Qual era a carreira de Paulo? Pregar o evangelho. Se você for ver, meu irmão, por causa dessa carreira que ele escolheu, ele sofreu naufrágios, ele sofreu açoites, ele sofreu prisões. Aos olhos naturais, irmão, isso não é coisa boa, é? Mas ele entendeu que não era que Deus estava colocando ele nessa situação, mas porque ele atendeu um chamado de obediência, ele passou por isso. Deus não o colocou nisso, Jesus não o chamou para isso, mas cumprir a carreira em obediência, entender o propósito da vida dele, teve que passar por esse percurso. E ele passou com excelência ao ponto de dizer, meu irmão, pouco me importa o que acontecer comigo. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer comigo. Se eu vou ser preso, se eu vou ser açoitado, se vão cortar a minha cabeça, se eu vou morrer, estou nem aí. Contanto que, mesmo que aconteça isso, eu consiga cumprir a minha carreira, que é ser testemunha do evangelho da graça de Deus. Parece desafiador, irmão. Sabe, muitas vezes nós lemos a palavra e passamos desapercebido. Deus quer, irmão, é a vontade de Deus que venhamos prosperar, venhamos andar em saúde. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas deixa eu dizer para você, isso não é tudo. O evangelho não se resume somente a isso, irmão. Se o evangelho se resumir somente ao que eu tenho, vai se encaixar. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Estão comigo? Se você voltar alguns versículos antes, no mesmo capítulo de Atos, Paulo estava fazendo antes dele falar essas declarações, ele estava fazendo uma ministração que, ao ler o texto, parece que foi uma pregação muito expositiva, foi muito longa, muito extensa, que um jovem estava ouvindo a pregação de Paulo, sentado numa janela, e foi tão duradoura aquela pregação que ele entrou no sono e caiu. Todo mundo se desesperou.
Ainda bem que aqui não tem janela, todo mundo está sentado nos banquinhos aí. O máximo que vai acontecer é alguém te dar uma cutucada, né? Mas olha só aqui o que diz. Versículo 17. Mileto mandou a Éfaso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor, olha só, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante o versículo 19, irmão, quando ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabe, irmão, muitas vezes, cumprir o chamado, correr a carreira, vai nos trazer, irmão, essa consciência de lágrimas, de que pessoas estão tramando contra você, de que você está sujeito às tentações. Mas, irmão, nada disso foi suficiente para parar o apóstolo Paulo, entendendo o propósito da existência. Sabe, muitas vezes, irmão, muitas vezes nós vemos pessoas começando muito bem. Tem até um texto que eu acho que é Eclesiastes, capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me recordar aqui. Eu acho que é Eclesiastes, capítulo 8, versículo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, para não falar uma coisa errada. Eclesiastes 7, versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8. Interessante, se encaixa dentro desse contexto aqui. Porque o que eu quero falar é isso mesmo. Deixa eu ver, Eclesiastes 7, versículo 8. Na versão que a gente tem aqui é: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Na NVT diz assim, ó: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Muitas vezes nós entramos na nossa carreira com muito entusiasmo, não é assim? Com entusiasmo, com vigor, sabe, aquele fervor. E até nós, quando vemos, nós nos alegramos. Mas, irmão, muitas vezes acontecem coisas ao longo do caminho, no percurso, que se você não entender, de fato, o propósito que Deus tem para a tua vida, especificamente para a tua vida, é possível, é provável que você fique pelo meio do caminho. E eu pergunto, do que adianta você começar com tanto fervor, com tanto vigor, com tanta empolgação, para no meio do caminho você desistir daquilo que Deus propôs para você? Levantou uma circunstância, desistiu. Paulo disse aqui agora, no versículo 17, com tentações, com lágrimas, com as investidas dos judeus, tentando pará-lo. Mas não foi o suficiente. Quando nós temos consciência, irmão, do nosso chamado em Deus, e o nosso chamado em Deus não está inserido, não tem lá no acordo, na aliança que você fez com o Senhor, que a sua vida vai ser um mar de rosa. Não tem. Não tem dizendo que a sua vida vai ser algo assim que você não vai ter dificuldades, você não vai passar por problemas, você não vai enfrentar perseguições.
muitas vezes calúnias, invejas. Não, irmão, estamos sujeitos a isso, mas o que eu quero dizer para você, essas coisas não podem ser o motivo ou a razão para desistirmos tão fácil do Senhor. Se coisas estão se levantando contra a sua vida, irmão, vai ler a vida do apóstolo Paulo, vai ler a vida do Senhor Jesus Cristo, irmão. O Filho de Deus. O que ele passou, a dificuldade que ele enfrentou, o que ele teve que passar na carreira, no propósito, no chamado que Deus, o Pai tinha para a vida dele. Mas ele cumpriu a carreira. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não disse, Satanás, tu me venceu e o meu espírito é teu. Ele não, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se fosse trazer para uma versão paulina, cumpri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Estão comigo, irmão? Jesus fez isso por mim e por você, irmão. E por que nós muitas vezes desistimos tão fácil dele? Por que muitas vezes nós começamos bem e terminamos mal? Adão começou muito bem. Adão começou muito bem. A gente, quando lê a Bíblia, a gente lê os capítulos, acha que tudo foi tudo assim, sabe? Apertou um cronômetro aqui, aí foi acontecendo, pronto, acabou. Adão começou bem, irmão. Adão começou dominando. Adão começou governando. Adão teve a oportunidade de dar nome aos animais. Adão tinha a oportunidade de falar com Deus todos os dias. Todos os dias Deus vinha lá trocar uma ideia, pedir um relatório. Mas quando ele atentou para aquilo que não era o correto, que foi o que aconteceu? Mudou o propósito. Começou bem, terminou mal. Salomão, o filho do rei Davi, com uma grande responsabilidade de guiar o povo de Israel. É grande. Irmão, guiar um povo é responsabilidade. Você pode não entender isso. Você pode não ver dessa forma. Mas quando você guia um povo, quando você é líder de um povo, você é responsável por esse povo. Tudo o que acontece, as pessoas vão atrás de você. Quando as coisas não davam certo com Moisés, o povo dizia, rapaz, era melhor que tu deixasse nós lá no Egito, porque tu vai tirar nós daquele lugar. Toda a vida que dava algo como eles não queriam, eles iam para cima de Moisés. Salomão recebeu a grande responsabilidade de guiar o povo, não sabia como. Era um cara ainda que não tinha uma experiência, mas Deus falou para ele o que é que ele queria. Ele disse, eu quero sabedoria para guiar o povo. Deus deu a sabedoria para guiar o povo, e como ele pediu sabedoria, não deu só apenas isso, deu riquezas também. E ele começou muito bem. A primeira circunstância que se levantou, ele conseguiu resolver muito bem. O caso das mães lá que estavam dormindo, uma dormiu por cima do filho, e aí começa aquela confusão do filho, eu quero o meu, esse é o meu, não, o meu é esse. Aí a mãe que não tinha amor nenhum disse, não, pois esse não é meu, não é dela, parte no meio e está tudo resolvido. E a mãe verdadeira disse, não, dê a ela o filho, é melhor que ele viva longe de mim do que ele morra. E ele entendeu ali pela sabedoria que Deus deu, não, essa é a mãe. Começou bem, governando bem, mas ao longo do caminho, ele deixa de atentar àquilo que Deus disse, não se misture, não se associe com pessoas de outro tipo de povo, não se associe com os pagãos, julgo desigual. Alô? Porque tem isso, irmão. Deus sempre quis, a minha aliança é com vocês. Vocês precisam se associar com pessoas da mesma cultura, do mesmo reino. Não precise buscar fora. Mas quando ele deixou de atentar a isso, o que aconteceu? As associações dele o levaram para longe de Deus. Começou bem, terminou mal. Sansão começou bem, terminou mal. Ah, mas Sansão no final derrubou lá as colunas lá do templo dos filisteus, né? Ele matou tudo e sim, e Deus queria que ele morresse? Deus queria que ele morresse só porque ele derrubou as colunas do templo dos filisteus, foi a vontade de Deus que ele morria, ele pediu misericórdia a Deus, irmão, ali.
Pelo menos essa última vez, me dá só essa oportunidade de eu consertar o erro que eu fiz. Mas ele consertar o erro que ele fez, não dava o direito dele dar continuidade, irmão. Não deu a ele o direito. Começou bem, terminou mal. Paulo não. Paulo disse: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Cumprir com alegria, passei em tentação, circunstância, meu irmão. Cumprir com alegria. Parece até uma ironia. Cumprir com alegria, Arnaldo, passando dificuldade. Cumprir com alegria, as contas atrasadas. Cumprir com alegria. Irmão, se não for a graça de Deus e a convicção do seu chamado para Deus, você não consegue. Mas ele era convicto, meu irmão, daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Pouco importava para ele. Ele já tinha passado tanta coisa na vida dele, que o que viesse na frente agora era fichinha. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Essa carreira não é uma carreira profissional não, irmão. Eu tenho que cumprir a minha carreira profissional, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nada contra, irmão. É lícito, mas não é dessa carreira que a Bíblia fala. Quando o apóstolo Paulo usa essa linguagem de carreira, o apóstolo Paulo ele andou por lugares na Grécia que tinha muito dessas Olimpíadas, esses jogos, e eles tinham muito dessa questão da corrida. E ele via muito isso, então ele pegou essa linguagem de carreira para trazer aqui, para explicar. Existe uma carreira que nós estamos correndo, irmão. Ele vai dizer que eles corriam por um prêmio que era perecível. Tem pessoas que correm para ter uma medalha, correm para ter um troféu, que é perecível, onde a traça e a ferrugem corrói e come. Só que Paulo estava falando de correr uma carreira para ter um prêmio onde não é corruptível. É uma coroa que não é corruptível. Estão comigo, irmãos? Olha só o que, o apóstolo Paulo diz em... Deixa eu olhar aqui. Oh, aleluia! Filipenses no capítulo 1. Aliás, bota 1 Coríntios 9, 24 ao 27. 1 Coríntios 9... 1 Coríntios capítulo 9, no verso 24. Encontraram? Olha só. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Aí ele diz, portanto, corram para vencer. Ei, irmão, na corrida que nós estamos correndo, nós não estamos correndo para perder. Na carreira, na corrida que Deus tem para a sua vida, todos saem vencedores. Na corrida em que eu e você estamos correndo, não há competição. Eu não estou correndo para chegar na sua frente antes. Eu não estou correndo para ser melhor do que você. Eu não estou correndo para mostrar que eu sou melhor do que você, Arnaldo. Nós estamos correndo a mesma carreira, o mesmo propósito, para o mesmo prêmio. Nós não estamos competindo, irmão. O reino de Deus não há competição. Quando o reino de Deus começa a competir, quando o corpo começa a competir, quando os membros começam a competir, o único troféu que tem é divisão. E no reino dividido não pode subsistir. Aí ele diz no versículo 25, o atleta ele precisa ser disciplinado. Irmão, eu sou um cara que sou
Eu gosto dessas lutas de MMA. Gosto de assistir, sou fã do MMA. E aqueles caras, se você for ver, não é porque os caras são violentos, não. Quando você vê o cara batendo, sabe? Eles são profissionais da luta. Existe uma preparação para aquilo dali. Se você for ver, a preparação que os caras têm para perder peso é um sofrimento. Entra num saco, é gelo, é toalha quente, os caras ficam se tremendo, só para bater um peso. Terminou o peso, pode comer, irmão. Se enche de comida aí. Mas há uma preparação, há uma disciplina para isso. Irmão, nós não estamos correndo de qualquer jeito, não, irmão. O corpo de Cristo também precisa de disciplina. Precisa ser disciplinado. Porque nessa carreira a gente vai precisar disso. Se nós não disciplinarmos a nossa forma, nós não vamos conseguir correr com perseverança. Você vai até correr. Por isso que muitos ficam pelo meio do caminho. Porque no meio do caminho, por não ter a disciplina, eles cansam e param. E na corrida que temos para correr, nós não estamos para desistir. Não estamos para ficar pelo meio do caminho. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar o prêmio eterno. Por isso eu não corro sem objetivo e nem luto como quem dá golpes no ar. Meu irmão, correr sem objetivo é correr sem propósito. Correr sem objetivo é não entender nada do que Cristo fez por você. Correr sem objetivo é achar que a vida não passa disso daqui. Tem crente, irmão, que ainda tem uma ideia de que quando morrer acabou-se. Não acabou não, irmão. É só uma porta para a eternidade. Aqui é só o ensaio. Como é que você está ensaiando a sua vida aqui? Como é que está a sua preparação? Como é que está o teu estágio aqui? Porque a realidade é lá. Se a sua vida se baseia só nas coisas dessa terra, se você for, você vai ter dificuldade de se adaptar. Porque você não viveu aqui o estágio. Estão comigo, irmãos? Versículo 27, ele diz: eu disciplino o meu corpo, como ele está usando tudo aqui que ele via. Ele está usando uma linguagem para trazer para a realidade nossa espiritual. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Sabe o que ele estava dizendo? Meu irmão, o que eu prego é o que eu vivo. E com isso, irmão, não estou querendo dizer aqui que você tem que criticar. De repente você vê um pregador, aí ele prega, e você prega muito bem, mas não vive o que prega. Pode até ser que o cara não vive o que ele prega. Eu não estou querendo defender pregador não, amém? E nem estou querendo puxar isso para mim também não. Mas pode até ser que exista pregador que ainda não estão vivendo o que pregam, mas estão procurando viver. É diferente de você pregar por questão de vaidade, porque você fala muito bem, você conhece tudo muito bem, então é tão bonito falar, e as pessoas vão achar lindo também. Mas existem pessoas que pregam, que ainda não estão vivendo, mas estão buscando viver, e existem os que pregam e já estão vivendo. Então você precisa ter maturidade para discernir isso, porque se você não tiver maturidade para discernir isso, pode ser que você seja um fermento dos fariseus. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado. Ok? Então, existe uma carreira que nós precisamos correr, e correr com perseverança, de maneira que as coisas desse mundo, as fascinações das riquezas, as habilidades que eu tenho, as coisas, os bens que eu tenho, sabe, a minha prosperidade, o meu dinheiro, o meu carro, as minhas faculdades, os meus cartões, isso não pode estar acima do propósito que Deus tem para você. Isso, meu irmão, sem propósito, é perecível.
é uma coroa perecível. Alô? Olha só o que diz em Filipenses, no capítulo 1, no verso 21. Esses textos que eu estou lendo, irmão, está associado com o contexto do que eu estou falando, amém? De Atos 20, Filipenses. Vou ter que correr. Vamos já ceiar, irmão. Versículo 21, Filipenses 1, 21. Isso aqui não é uma frase de autoajuda, não, viu? Isso não é uma frase de autoajuda, isso não é uma frase motivacional, ainda que motive, mas não é uma frase motivacional. Isso aqui é uma vivência, é um estilo de vida. Ele disse assim, ó, pois para mim, versículo 21, pois para mim o viver é Cristo. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo, aquele que disse, de nada faço questão. Não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira. Essa mesma pessoa está dizendo isso. Para mim o viver é Cristo. Viver fala de existência. Estou vivo. Estou vivo, irmão. E essa vida que eu respiro é Cristo. Eu vivo em prol de Cristo. Eu vivo em prol da obra de Cristo. Eu vivo para satisfazer a Cristo. Tem crente que tem medo de morrer? Quem quer morrer aqui? Mas quem sabe que vai morrer? Ninguém quer morrer, irmão. Claro que nós não queremos morrer. Ninguém vai chegar ali no meio da pista aqui, eu quero morrer. Ou alguém vai passando, vem aqui dar um tiro em mim que eu quero morrer. Ninguém vai falar isso, porque ninguém quer. Nós queremos viver a vida. Estão comigo? Quando Paulo está dizendo morrer a lucro, ele não está falando disso. Ele deseja morrer. Mas ele estava dizendo que ele já estava tão convicto, irmão, da vida dele, entrelaçada, arrolada com o propósito de Deus, que tanto faz, irmão. Morrer para ele era só uma ponte para o Senhor, para estar com Cristo. Por isso ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E não é incentivo para a morte, amém, irmão? Não entenda assim. Aí no versículo 22 ele vai dizer, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. O contexto aqui era que Paulo não queria, irmão, usar dos seus benefícios como apóstolo. Estão comigo? Ele não queria usar dos seus benefícios de apóstolo para, ser remunerado ou coisa assim. Ele preferia trabalhar. E ele trabalhando, ele poderia até abençoar o reino, do que só receber do reino. Existe um contexto, depois você pode ler. Que não é esse o foco, ok? Aí ele diz no versículo 23, ó. Eu estou dividido entre os dois desejos. Qual era? Que era estar com Cristo. Ele disse que a vontade dele era estar com Cristo. No versículo 21 ele diz, para mim morrer é lucro. Viver é Cristo e se morrer é lucro. Porque se eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu vou para Cristo. Se eu estou aqui vivendo em Cristo, eu estou fazendo a obra dele. Se eu morrer, eu vou estar com a pessoa dele. Mas ele diz, rapaz, havia uma necessidade. Então, o desejo dele era estar com Cristo e isso era lícito. Diga lícito. Só que ele percebeu a necessidade do povo e ele colocou, rapaz, ainda que seja melhor estar com Cristo, é melhor que eu continue com vocês. Tipo assim, vocês ainda precisam de mim. Ainda preciso fazer alguma coisa com vocês. Estão comigo? Amém. Então, que é isso? É entender o propósito da vida dele. O viver não é ele, quem vive é Cristo. Não tem uma vida mais por preciosa. Você entende, irmão, o que eu estou querendo dizer? Ele não está desvalorizando a vida. Amém? Não é uma apologia. Não é isso. Não é uma desvalorização à vida humana. Não é isso, irmão. Não entenda assim. Pelo amor de Deus, não está dizendo. O pastor diz que a vida não vale nada. Não é isso. Eu estou contextualizando a nossa vida cristã.
A nossa vida cristã não é e não deve ser uma vida comum. Não pode, irmão. Acabou essa vida comum que você tinha. Uma vez que você fez aliança com Jesus, acabou a vida comum, irmão. Três amém, glória a Deus. Aí ele, versículo 24. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Versículo 25. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ele traz. Você entende, meu irmão, o seu propósito? Você não está também aqui apenas, meu irmão, para dizer um sim para o Senhor, estou salvo, e o resto que se vire. Não, ele diz que ele preferia estar com Jesus, mas por causa do povo ele queria ficar. E no versículo 20 dele, consciente disso, eu estou certo de que continuarei vivo para ajudar vocês. E crescer na fé e experimentar a alegria que ele traz. Ei, irmão, qual tem sido a tua contribuição para o reino de Deus? Tem sido bom, irmão, ter a certeza da salvação? Tem, claro, né? Mas qual tem sido a tua contribuição, meu irmão? No reino. É o que ele está dizendo aqui. Qual tem sido a contribuição dele? Era que os irmãos crescessem na fé e pudessem experimentar da alegria que ele traz. Alô? Continuar que tem ceia. Olha só o que diz 2 Timóteo no capítulo 4, no verso 6 e 8. Diz assim, é melhor terminar bem do que começar apenas bem. Segunda Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Vocês estão aqui? Amém. Deixa eu ver se é isso mesmo. Comece bem, irmão, e termine bem. Versículo 5 diz assim, ó. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Diga, em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Estava falando com eles, mas está falando com a gente hoje. Porque a palavra não mudou. Primeiramente com eles. Inicialmente com eles. E agora fala conosco. Aí ele diz, versículo 6. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Consciente, irmão. O tempo de minha morte se aproxima. Consciente. Se não parece com Jesus, não? Rapaz, é necessário que vá para Jerusalém. E lá eu sofra. Lá vou ser preso. Lá vou ser crucificado. Lembra disso? Que ele disse, aí Pedro até se manifesta. Que é isso, Senhor? Ele aqui, consciente. O tempo de minha morte se aproxima. Aí, no versículo 7, ele diz, eu lutei ou combati o bom combate. Terminei a corrida. Ou completei a corrida. Olha só, ele usando o mesmo termo de novo. Correndo a carreira, concluí a minha corrida, combati o bom combate e permaneci fiel, ou guardei a fé. Guardou a fé, irmão, não é que ele pegou assim, né? Eu vou guardar aqui. Em todo o tempo a fé dele foi inabalável. Ele protegeu, guardou, proteção. Protegia a fé, porque ele protegeu a fé, ele conseguiu cumprir a carreira. Com perseverança. Agora, versículo 8. O prêmio me espera. Quero concluir com isso, irmão. Agora, o prêmio me espera. Olha, sempre usando essa figura de linguagem. O prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa
justificativa aguardam a sua vida. Ei, irmão, existe uma carreira que você precisa correr com perseverança, com ousadia, com intrepidez. Você não pode correr de qualquer jeito, irmão. Não começa de qualquer jeito, porque se você começar de qualquer jeito, é certo de que você não vai concluir a carreira que lhe está proposta. Comece bem e termine bem. Se não começar bem, pelo menos termine bem. Não fique pelo meio do caminho. Não deixe que a sua vida seja motivo de escândalos. Seja a Bíblia que as pessoas querem ler e ver. Não me adianta, irmão, estar cheio de conhecimentos e não buscar aplicar isso na minha vida. Ei, eu posso falhar, mas eu não posso usar isso de justificativa para deixar de aplicar a palavra de Deus na minha vida de forma prática. Pratique, meu irmão, o que a Bíblia diz. Não seja apenas um leitor, um ouvinte. Existe uma coroa que te espera, irmão, e se você não correr bem, é certo que você não vai alcançar. E essa não é a vontade de Deus para você. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Oh, aleluia, irmão. Eu quero correr com perseverança. Eu não vou deixar nada me parar, irmão. Não vai ser circunstância, não vai ser inveja, não vai ser nada, irmão. Eu não vivo por causa de mim, eu vivo por causa de Cristo. Eu entendi isso, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vivo para fazer a vontade dele, ponto. Aleluia. É para fazer a vontade dele, não é só a sua. Não são só os seus bens, as suas conquistas. Se tem um prêmio, meu irmão, se tem galardão que está lá no céu preparado para você, é por causa da vida que você vive em Cristo. Quando tu chegar no céu, os teus diplomas de nada vão servir. Tenho 5 faculdades. Consegui comprar 5 BMW. Tenho 3 casas, mansões. Nos Estados Unidos. Fui 50 vezes na Disneylândia. Ei, irmão, não vai servir diante do tribunal de Cristo. Se a tua vida não tiver o que apresentar pelo que tu fez, pela obra de Cristo, meu irmão, de nada vai servir. São apenas papéis. O que você vai receber é só dos homens. Parabéns, você é top. Mas de Jesus não vai ter parabéns, você é top. Aleluia. Fica de pé, irmão. Fica de pé. Corra com perseverança, corra com ousadia. Existe uma coroa, não corra de qualquer jeito. Comece bem, termine bem. Aleluia. Não deixe circunstâncias lhe parar. Não deixe nada lhe parar, irmão. Não deixe a vaidade te parar. Não deixa as tuas faculdades te parar. Elas não estão acima do propósito de Deus para a sua vida. Existem coisas muito maiores e melhores acima da parte do Senhor para a tua vida. Irmão, eu não quero ficar de fora dessa festa que o Senhor está preparando para nós, para a igreja. Eu não vou, meu irmão, permitir que coisas me parem, me prendam. Não vou, irmão. Quem tem esse interesse é o inimigo das nossas almas. Você precisa estar ligado. Não fica disperso, porque nessa dispersão você pode ser pego. E sabe, amado, quando você está correndo uma carreira que você queima etapas, você precisa voltar para o início. Vai demorar mais. Vai ser mais trabalhoso. Novas conquistas. Quando se trata de ministério, confiabilidade. Ele disse que o prêmio não era só para ele. O prêmio é para ele e para todos. Nós concluímos dizendo isso. Não é só para mim, mas todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda.
Aleluia. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu queria saber se temos essa noite alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, irmão. Está aqui hoje, sem nenhuma perspectiva de vida, sabe? Eu quero te dizer, Jesus morreu para você e esse prêmio é para você. Se você está aqui hoje que ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus, me dá um sinal, eu quero orar por você. Não saia daqui da mesma forma que você chegou. Deus quer mudar o curso da sua vida, irmão. Há um prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo para você. Tem alguém aqui essa noite que se afastou dos caminhos do Senhor de alguma forma?